Parábolas de Jesus, continuamos no ministério final de Jerusalém. E vamos falar agora das parábolas dos lavradores maus. Vamos falar as parábolas dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus é uma das parábolas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos. Em Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19, em Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12, e Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46, e também no apócrifo Evangelho de Tomé. Esta parábola é sobre os sumos sacerdotes e os fariseus e foi contada para as pessoas presentes no Templo de Jerusalém durante a última semana, antes da morte de Jesus. Todas as versões sinóticas da parábola afirmam que os sacerdotes do Sinédrio entenderam que a parábola de Jesus foi dirigida contra eles e que eles são os lavradores. Era frequente na época que lavradores cuidassem das propriedades quando o proprietário estava ausente, e se ele não tivesse herdeiros, os trabalhadores tinham prioridade no direito à terra. A produção feita no vinhedo pode ser uma metáfora para todos os bens produzidos pelo povo e que as autoridades não estão compartilhando com Deus, tentando mantê-los para si mesmos. A produção da vinha também pode ser o próprio povo, pois é delas que os governantes tomam conta. O dono da vinha é Deus e o Filho é Jesus. O significado dos outros a quem será dada a vinha é debatido. Algumas interpretações propõem que sejam outros judeus, ou os cristãos, ou talvez até mesmo os judeus cristãos. Eles são geralmente vistos como sendo a nova comunidade cristã. Como consequência dessas interpretações, a parábola é geralmente interpretada como dizendo que Deus, o proprietário, repetidamente envia profetas, servos, para recolher o que lhe é devido, as uvas, um símbolo do bem. Os sacerdotes, lavradores ou arrendatários, no entanto, se recusam a receber os profetas e, em vez disto, os ferem, cada um de forma mais cruel do que o anterior, querendo cada vez mais o controle de Israel, a vinha, para si mesmos. Porém, quando eles finalmente mataram o Filho de Deus, o proprietário, irá revogar-lhes o direito sobre Israel, vinha, e irá dá-lo aos seguidores de Jesus, a outros. Deus havia concedido a sua vinha, a sua aliança, sua terra que produz uvas, símbolo do bem para seus trabalhadores, os sacerdotes judeus ou as autoridades de todo o mundo, para ser trabalhada em seu benefício. No entanto, quando ele manda alguém para recolher o que lhe é devido, os profetas do passado, seus inquilinos, se recusam a pagar e ferem cada servo de maneira pior que o anterior, significando a desconsideração cada vez maior da vontade de Deus. Os lavradores parecem querer manter os bens e o controle da vinha para si próprios. Quando eles finalmente matarem seu filho que veio para recolher o que era devido, Deus decide conceder a vinha para aqueles que lhe serão mais confiáveis. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma vala, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores?
Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 41. Os lavradores maus, né, gente? O que acontece? Acho que a explicação inicial deu para vocês entenderem bem, né, o que ele quis dizer. Estava chegando próximo mesmo à crucificação do Cristo, né? É o que eles queriam. Então, Jesus já antecipadamente fala sobre essas parábolas, de tudo que eles estavam dizendo, fala por meio dessa parábola que não adianta, tudo que nós semearmos nós vamos colher, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: por que aquela pessoa consegue as coisas, aquele outro não? Porque tudo depende de nós, né? Então, as oportunidades são dadas de reencarnação em reencarnação. Nós temos várias oportunidades, né? Os mesmos que estavam na época da crucificação, eu acredito que sejam os mesmos que estão hoje, passando por todos os problemas e todas as alegrias que devemos passar, né? Que foi quando no plano espiritual nós fazemos um acerto com os espíritos de luz e nós falamos: não, a gente vai conseguir, nós vamos descer à Terra e nós vamos passar por todas as provações. Por quê? Porque nós, quando estamos longe desse corpo carnal, nós sabemos tudo o que nós precisamos fazer, nós temos várias ideias de tudo que nós precisamos passar para conquistarmos mais uma esfera de luz, mais um degrau de luz, mais outro degrau de luz, não é mesmo? Foram assim com os ascensionados, são assim com os arcanjos e anjos, é assim, todos vamos passando de degrau por degrau, é uma sansara, não é mesmo? E os lavradores maus, se nós continuarmos, né, Deus sempre nos dá a oportunidade. E naquela época, ele falou naquela época, mas essa parábola serve para até os dias atuais. Por quê? Nós vivemos isso. As pessoas dão oportunidade, exemplo, não nos dão uma oportunidade de emprego. Aí você começa a trabalhar, foi acertado o valor, horário de trabalho, valor, né, valor do seu salário, tudo foi acertado. Quando você vai ficando cansado ao longo, né, do tempo, dos meses, vindo trabalhar, no início, beleza, tá tudo certo. Depois vamos dando continuidade ao trabalho, tá? Aí ficamos cansados por alguma coisa ou estressados por uma outra. Não encontramos no nosso trabalho pessoas todas muito legais. Não, a gente encontra as pessoas que vão debater conosco, que a gente vai ter que perder um pouquinho mais de tempo ali para conversar e chegar num acordo. Então, por causa de todos os problemas, de todas as nossas dificuldades, às vezes trabalhamos longe, precisamos nos locomover, né, em conduções, nós vamos ficando cansados. E chega lá e a gente começa a falar do quê? Não do acerto, a gente foi tudo acertado, mas a gente começa a falar mal, né? As pessoas normalmente começam a falar mal do empregador, do lugar onde trabalha, e esquecendo que aquilo não é nosso. Nós fomos pedir emprego, nós fomos aceitos, nós estamos trabalhando e nós precisamos manter, a gente precisa do salário, a gente precisa manter aquele nosso sustento, aquele trabalho, aquele nosso sustento. E aí, ao invés de chegarmos, se a gente está cansado, se a gente está com problema, ao invés de chamarmos, né, vamos conversar com o nosso empregador, não, começa-se embaixo ali, todo mundo, as reclamações, e aí um reclama, o outro reclama, sem chegar no empregador, sem chegar no seu superior e falar o que está acontecendo.
Isso tudo é um vibracional muito grande. Agora, espiritualmente, tudo isso que está acontecendo materialmente, né, sobre as fofocas, sobre as reclamações, há um espiritual que chega para mim, que são os trabalhadores maus, né? Aqui os lavradores, os trabalhadores maus. Por quê? Isso tudo tem uma vibração e uma sintonia muito grande. As pessoas, às vezes, por causa de poucas coisas, assim como os ladrões que matam por causa de um tênis ou de um celular, que vão vender a um preço irrisório, que a pessoa pagou tão caro, às vezes, para obter aquilo, porque é o que ele queria, trabalhou para isso, chega uma pessoa e tira por causa de nada. Esses são os trabalhadores maus, né, gente? Como os lavradores maus. Então, o que ele estava dizendo? Isso tudo volta, não adianta você querer obter as coisas de uma maneira cruel, matando, espancando, roubando, né? Não adianta, não é seu. Não é porque o dono não está, e o dono, vamos dizer assim, é Deus de absolutamente tudo. Então não adianta porque ele não está, né? Porque o empregador não está, você não vai trabalhar direito. Assim, quando ele não está, aí que você tem que trabalhar muito bem. Então, se você Deus, ele é onipresente, onisciente, ele vê tudo. Mas só porque nós não estamos vendo ele, não quer dizer que eles não estejam vendo o que nós estamos fazendo. Então vamos trabalhar de uma forma direitinho, vamos trabalhar, vamos fazer tudo que nós tivemos que fazer de uma maneira correta, simples. Não vamos tomar o que não é nosso. Os lavradores maus estavam querendo tomar. E como nessa época eles não acreditavam no poder de Deus, não acreditavam em Cristo, eles resolveram então eliminar tudo que a gente não consegue compreender, tudo que a gente não aceita, a gente quer tirar da nossa frente. As pessoas, né, nós, quando eu falo nós, gente, nós os seres humanos, a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro, a respeitar quem é o outro. Quando houver todo esse respeito, nunca mais teremos pessoas lesando outras, né? Porque no plano espiritual todos nós somos iguais. Para que nós consigamos nossos bônus espirituais, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos trabalhar igualmente. Hierarquia não quer dizer, não é prejudicial nem mata o orgulho de ninguém. Hierarquia deve ter para se ter uma organização, mas isso não quer dizer maior, menor, mais inteligente ou menos inteligente, e sim o que mais se doa e o que menos se doa. Então o trabalho de todo mundo é importante. Deixemos de ser os lavradores maus que querem obter as coisas por meios errados e vamos ser os trabalhadores bons, né? Os lavradores bons, as pessoas que confiam e acreditam, né? Em todas as religiões, eu costumo dizer, em todo tipo de Bíblia, todas as religiões, em vários livros, tem algo de bom. Tem sempre algo de bom para a gente aprender, sempre. Mesmo que a gente leia e fala, não concordo. Se você estudou direitinho e falar, não concordo com isso, você já tem uma coisa para aprender. Este livro eu já não gosto mais. Essas palavras não são para mim. Não vamos criticar, mas isso não é para mim. Então você já aprendeu que aquela leitura não é boa. Então vamos melhorar a nossa leitura? E assim por diante. Nós temos sempre que melhorar. Sempre estarmos devidamente corretos naquilo que a gente vai fazer. Tudo que nós acertarmos com Deus, tudo que nós acertarmos com as pessoas, nós temos que levar essa palavra em conta. Se nós falamos que nós vamos trabalhar por X, depois de um certo tempo nós conversamos, espere um certo tempo.
Se nós falarmos, não, eu peguei emprestado, é emprestado, eu vou devolver. Devolva. Devolva. Tudo que nos é acertado, tudo que é conversado e acertado, deve ser levado em consideração, deve ser levado em frente. Como nós prometemos, de alguma maneira, nós falamos para Deus que nós iríamos conseguir passar por essa encarnação. Essa e outras mais. Então nós vamos passar até o fim. Nós não podemos desistir do meio do caminho. Não é? Até a próxima parábola.